Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Sérgio Cielo e nessa aula aqui, a gente vai falar sobre Python. Vamos falar um pouco sobre linguagem Python também, que está lá no nosso conteúdo para a Cefa Pará. Vamos entender um pouquinho o que é essa linguagem, algumas das principais funções e métodos também que são utilizados para a gente poder trabalhar com linguagem Python, beleza? Então vamos começar aqui fazendo uma introdução à linguagem Python. Então você precisa entender as principais características dessa linguagem, entender que ela é uma linguagem de alto nível. Quando a gente fala de linguagem de alto nível, significa que a gente consegue conversar com aquela linguagem. Não que ela seja uma inteligência artificial que vai te responder, mas na verdade você utiliza nomes de métodos, nomes de variáveis que um humano consegue entender no momento que ele lê aquele conteúdo, no momento que ele lê aquele código. Quando eu digo que uma linguagem é de baixo nível, significa que ela se comunica mais com o computador diretamente. Ela utiliza números binários, ela utiliza assembly, que é algo que o computador entende mais diretamente. Quando a gente fala de alto nível, é porque é algo mais próximo da nossa linguagem falada e escrita. Consequentemente, a linguagem Python ela consegue abstrair vários desses detalhes físicos de implementação, justamente por ser alto nível. Você não precisa se preocupar com certos tipos de acessos físicos, você simplesmente constrói um código que vai utilizar aquilo. A linguagem Python ela também é interpretada, ou seja, eu consigo executar ela diretamente, sem que seja necessário fazer algum tipo de compilação. Então, a compilação ela é feita quando o editor daquele código ele precisa verificar alguma sequência de erros, garantir que aquela linguagem ela pode ser executada, que aquele código que está sendo desenvolvido ele pode ser executado. Python também é interativo, porque você consegue interagir com ele e ir executando esses comandos diretamente. Possui um modo REPL, que seria um modo console, que a gente permite executar comandos diretamente no terminal, sem que eu precise encapsular aquele código dentro de um arquivo, dentro de um programa, e depois executar esse arquivo, esse programa. A linguagem Python também ela suporta vários paradigmas de programação, como a orientação a objetos, a procedural e também o paradigma funcional. Então, eu consigo utilizar Python com esses três paradigmas de programação. Python é uma linguagem de propósito geral, ela não foi desenvolvida para resolver um problema específico, ela consegue resolver vários tipos de problema junto ali com as funções, com os métodos, com o código que a gente pode desenvolver. Um exemplo clássico que a gente faz com qualquer linguagem de programação, no momento que a gente começa a estudar ela, é fazer um Hello World ou um Olá Mundo dentro do terminal para poder imprimir isso na tela. No caso do Python, a gente utiliza a função print. Então, a função print ela vai ser utilizada para imprimir alguma coisa na tela. Então, na hora que eu faço o print e coloco a mensagem Olá Mundo entre aspas, significa que o Python ele vai imprimir essa mensagem lá na tela no nosso terminal que a gente estiver trabalhando. Sem que eu precise recompilar esse código, sem que eu precise tratar esse código, ele simplesmente vai executar essa mensagem e vai exibir na tela. A função print ela exibe o texto no console, como a gente já falou, é o primeiro teste tradicional para verificar se o Python ele está instalado e confirmar que o ambiente está funcionando, tá? Depois que eu instalei meu Python, exibiu uma mensagem, ele exibiu, isso significa que o Python ele está instalado, está funcional ali onde a gente está trabalhando. O Python a gente possui um uso frequente de palavras em inglês, então muitas das palavras, no momento que você traduz, você entende o que ela quer fazer. Por exemplo, o print, ele vai imprimir na tela. Por exemplo, o if. O if ele é uma estrutura condicional. Se alguma coisa acontecer, faça tal coisa. Então, na hora que você traduz isso, você já entende um pouco qual é o direcionamento que aquele código está tendo. Também trabalha com menos símbolos complexos que outras linguagens e o código ele é visualmente organizado. Essa organização visual nós chamamos de indentação. Então, quando nós construímos blocos de execução, utilizando estruturas condicionais, estruturas de repetição, eu indico para o Python que faz parte daquele bloco
no momento que eu utilizo a indentação do meu código. Por exemplo, aqui a gente tem uma estrutura, aqui nós temos uma estrutura condicional. Ou seja, se alguma coisa, faça tal coisa. Se não, faça outra coisa. Qual é a ação que precisa ser feita dentro dessa estrutura condicional? Vai ser o print, porque ele possui espaços entre a margem, indicando a indentação do nosso código. Se eu tivesse um print fora não, né? Sem a indentação, sem esses espaços, o print ele não iria fazer parte desse bloco de código em execução. Ele estaria fora desse bloco, tá? Como ele está com espaços em branco indicando uma indentação, significa que esse print ele vai ser executado dentro do contexto desse bloco condicional que foi construído. Além disso, nós também podemos fazer algum exemplo aqui que envolva um cálculo simples, um cálculo de ISS, só para você entender um pouco sobre o funcionamento do Python, tá? Não estamos discutindo aqui imposto, se o cálculo está certo ou está errado. Estamos discutindo apenas o uso do Python para poder fazer esse cálculo. Então, primeiro a gente vai definir uma variável. A variável ela é definida quando eu preciso armazenar um valor temporário ali dentro do meu código. Ou seja, eu preciso armazenar um valor temporariamente e depois fazer alguma operação matemática ou alguma verificação, alguma condição em cima desse valor temporário que foi armazenado. No caso aqui, a gente está criando uma variável valor serviço e já estou atribuindo um valor para ela, que é o valor de 1.500. No momento que eu atribuo esse valor, perceba que eu não precisei definir antes essa variável para indicar qual é o tipo de dado que vai ser suportado por aquela variável. Isso remete à característica de tipagem dinâmica da linguagem Python. Então, a própria linguagem, conforme você atribui um valor para aquela variável, ela já entende qual é o tipo de dado suportado por aquela variável, Então, se eu estou atribuindo ao valor serviço uma variável 1500.00, considerando uma casa decimal, ele automaticamente ou dinamicamente vai entender que essa variável ela vai armazenar um valor do tipo float, ou seja, um valor real que permite o uso de casas decimais. A mesma coisa acontece com a próxima variável, com a variável alíquota ISS. Na hora que eu atribuo um valor para essa variável, o Python ele já vai fazer a tipagem dessa variável. Perceba que eu não preciso previamente definir um tipo de dado que vai ser suportado por essa variável. No momento que eu atribuo um valor, o Python ele já vai fazer a tipagem dessa variável e atribuir, já vai tipificar aquela variável. Perceba também que, caso eu queira atribuir uma variável que seja de um tipo de dado completamente diferente, eu posso também. E nesse caso, o Python ele vai atribuir um novo tipo de dado para aquela variável. Por isso que a gente diz que o Python ele tem a característica de tipagem dinâmica. Eu não preciso definir previamente qual é o tipo de dado que vai ser suportado por aquela variável. Aqui, novamente, a gente tem a declaração de uma variável, no caso, é a variável imposto devido. Essa variável, eu estou dizendo que ela vai receber o resultado de uma operação matemática, valor serviço, multiplicado por alíquota ISS. Se o Python ele consegue multiplicar essas duas variáveis, significa que ambas possuem o mesmo tipo de dado. Nesse caso, o Python ele também tem a característica de tipagem forte. Isso significa que ele vai ter cuidado para evitar que ocorra uma operação entre duas variáveis incompatíveis. Como eu não preciso declarar previamente o tipo de dado, no momento que eu vou fazer uma operação matemática, por exemplo, eu preciso garantir que as duas variáveis sejam do mesmo tipo. Eu não vou poder somar um número com um texto, tá? Isso não faz sentido. Então o Python também ele verifica isso para a gente, garantindo que as operações elas sejam feitas somente entre variáveis compatíveis. Caso a gente utilize alguma variável que não é compatível, o Python ele vai gerar um erro lá na tela
para a gente poder tratar esse erro. No final, eu quero imprimir o resultado, ou seja, o valor que está armazenado dentro da variável e posto devido. Nesse caso, eu vou imprimir uma mensagem na tela concatenada com a parte textual que eu quero, com a parte textual que eu quero, mais o valor numérico, que é o resultado da operação matemática. Então, nesse caso, o valor do ISS devido é, aqui eu fechei a parte textual e depois eu coloco a variável numérica que vai entrar dentro dessa mensagem, certo? E aí o Python ele vai substituir aonde está a variável pelo conteúdo dessa variável. E a nossa saída, o valor do ISS devido é 75.0, que é o resultado da operação matemática que foi feita. No caso do Python, a gente vai utilizar variáveis com nomes claros. No caso desse exemplo aqui, certo? O uso de variáveis com nomes claros, operador matemático para a multiplicação, o uso do print para exibir o resultado. Ele fez o cálculo do imposto com o valor base multiplicado pela alíquota, mostrando como o Python ele pode ser simples e objetivo e executar operações e códigos e comandos de forma direta e rápida. Falando um pouco sobre a estrutura básica da nossa linguagem, nós temos a tipagem dinâmica, que o tipo ele é definido em tempo de execução, como eu mostrei para vocês ainda agora, né? Quando eu atribuir um valor para ambas as variáveis, esse tipo ele é definido automaticamente. Eu não preciso declarar antecipadamente ou previamente qual é o tipo de dado que aquela variável vai armazenar. O Python ele já faz isso de forma dinâmica. E a tipagem forte não permite operações incompatíveis entre tipos. Então, se eu tiver duas variáveis com tipos de dados diferentes, ele não vai permitir que eu execute algum tipo de operação. As variáveis, elas começam com letra ou com underline, para poder indicar o nome dessa variável. Diferencia maiúscula e minúscula, então muito cuidado com o uso de maiúscula e minúscula. O Python ele trata isso como termos diferentes, como palavras diferentes, consequentemente variáveis diferentes. Não permitem símbolos como arroba, dólar e porcentagem. Então sempre utilize variáveis simples e diretas, por exemplo, nome João e idade 30. Também podemos trabalhar com comentários no Python, eles vão utilizar jogo da velha, cerquilha, o nome ali que você achar mais interessante. Então na hora que eu coloco o jogo da velha, isso é um comentário, ou seja, o Python ele vai ignorar essa linha e ele vai executar as linhas seguintes que não possuem o jogo da velha lá, indicando que se trata de um comentário, somente uma explicação dentro do código. Python também trabalha com aspas para a gente poder utilizar dados textuais. Nós temos aspas simples, ou seja, ele vai trabalhar com uma string simples, onde eu não preciso garantir o valor semântico de um apóstrofe ou de uma aspa dentro daquele valor textual. Também podemos trabalhar com aspas duplas. Só para a gente, antes da gente passar para aspas duplas, só um exemplo aqui, ó. Nome, Sérgio, aspas simples, mensagem, declaração enviada com sucesso, também aspas simples. Nas aspas duplas é quando eu vou utilizar alguma aspa simples ou algum apóstrofe dentro do meu texto, então eu preciso manter o significado semântico. Por exemplo, o nome Maria, ele vai entender perfeitamente se você utilizar aspas duplas para uma string simples. E agora no texto imposto do contribuinte. Então, como eu quero manter o entendimento semântico desse apóstrofo, eu utilizo aspas duplas. E por fim, aspas triplas, aonde eu vou utilizar um texto multilínea ou quando eu vou trabalhar com alguma documentação. Então, quando eu quero que o meu texto, que o valor que vai ser armazenado em uma variável, ele tenha agora quebra de linha. Então, perceba que eu começo aqui com aspas triplas, termino aqui com aspas triplas. Então, essa minha mensagem, ela entende que se trata de um texto com quebra de linha. Então, ela armazena esse significado da quebra de linha, esse valor semântico da quebra de linha. Falando especificamente sobre tipagem dinâmica e forte, tipagem dinâmica não é necessário declarar o tipo da variável, qual é o tipo de dado que vai ser armazenado. O tipo ele é definido automaticamente em tempo de execução.
A mesma variável ela pode armazenar valores de tipos diferentes ao longo do código e conforme eu vou armazenando valores diferentes, o tipo que vai ser aquela variável, o tipo de dado que aquela variável vai armazenar, ele pode ir mudando tranquilamente. Olha esse exemplo, a gente tem aqui a variável valor, eu atribuí 1000 para ela e eu vou imprimir o tipo dessa minha variável. Então, como resultado, eu vou ter class int. Então, ele está me dizendo que essa variável valor, ela armazena dados inteiros. Agora, se eu venho na mesma variável e atribuo um texto, entre aspas, R$1000, e imprimo na tela o tipo dessa variável, perceba que agora é classe str, de string. Então, no momento que eu atribuir um novo valor para essa variável, o tipo de dado dela mudou para poder acomodar o novo valor que está sendo definido. E aí você não precisa antes alterar o tipo de dado suportado por aquela variável. O próprio Python ele vai fazer isso para a gente. A variável valor primeiro armazena o número inteiro e depois passa a armazenar o texto. A função type ela vai exibir o tipo atual do valor armazenado. Então você utiliza o print para poder imprimir na tela e você vai dizer o que você quer imprimir, que é o type daquela variável. Tipagem forte, o Python ele não mistura automaticamente tipos incompatíveis, ele evita erros silenciosos, obriga conversão explícita quando necessário, tá? Então, se eu tiver duas variáveis com tipos diferentes, o Python ele vai evitar qualquer tipo de operação que gere incompatibilidade entre essas variáveis. Por exemplo, a variável aqui, valor base, ela recebe o número 5000, que vai ser do tipo inteiro, e a variável texto ajuste, ela recebe 250, só que entre aspas. Nesse caso, ela é str, ela é string. Se eu fosse fazer uma operação de soma entre valor base mais texto ajuste, isso daria um erro de tipo, porque as duas variáveis elas possuem tipagem diferente. Nesse caso, eu preciso converter a variável de string para número, para que eu possa fazer essa operação matemática. Então, eu vou criar aqui uma variável resultado correto, para ela armazenar o resultado dessa soma, valor base mais int texto ajuste. Nesse caso, eu estou convertendo a variável texto ajuste para inteiro. Eu só consegui fazer isso porque é um número entre aspas, tá? Se fosse uma letra, eu não iria converter isso para inteiro, porque não ia representar um número, perfeito? E aí, por fim, vou imprimir o resultado, coloco a minha parte de texto, resultado após conversão, e depois eu coloco a variável que eu quero que seja impressa na tela. Então, a saída, ele vai colocar aqui o resultado dessa soma, que vai ser 5.250. Não é possível somar número com texto diretamente, como 250 está, entre aspas, ele é tratado como uma string, e para isso eu vou converter com um inteiro. E após a conversão, a soma funciona corretamente. Eu também posso pegar um valor numérico e converter para string, caso seja necessário no momento que eu estiver trabalhando ali com a mensagem que vai ser exibida na tela. Nesse caso, eu utilizo a função str, por exemplo, str valor base. Aí eu vou colocar um print aqui para ele imprimir isso para a gente na tela. O resultado aqui ele vai ser 5.000 entre aspas. Ele vai tratar os 5.000 como um texto. Tranquilo? Só para a gente exemplificar que a gente também pode fazer essa conversão para string. O uso de variáveis e tipos de dados. Então, cada variável ela representa um tipo de dado típico, dependendo do valor que aquela variável armazena. Pode ser inteiro, decimal, texto, lista, dicionário, booleano. A função type ela confirma o tipo de cada uma dessa variável. Então, por exemplo, eu tenho uma variável id processo, atribuí um número para ela, 10, 2, 3, 4. Na hora que eu imprimo o print dessa variável, ele vai me dizer que é inteiro, porque esse número ele não possui casas decimais, então ele não vai ser um número decimal ou real, ele é um número inteiro porque não possui casas decimais. A variável valor causa, agora eu botei aqui uma casa decimal, 25.000,50. Na hora que eu imprimo
O type dessa variável ele vai ser do tipo float, porque eu adicionei agora ao valor que está sendo armazenado casas decimais. Nome parte, empresa ABC LTDA, entre aspas. Então, essa variável, na hora que eu imprimo o tipo dela, vai ser do tipo string. Documentos necessários, eu estou colocando entre colchete. Quando eu coloco entre colchete, nós temos uma lista de valores. E eu consigo acessar cada valor dessa lista utilizando um índice. Então, por exemplo, ID corporativo 0, contrato social 1 e RG do sócio 2. O que isso significa? Se eu fosse imprimir print documentos e colocasse aqui o elemento 0 dessa lista, o que ele vai imprimir? Somente ID corporativo, tá? Então, o resultado aqui vai ser ID underline corporativo. E assim por diante, quando eu preciso armazenar vários valores dentro de uma mesma variável. Na hora que eu imprimo o tipo da minha variável documentos necessários, ele vai dizer que é do tipo lista. Dados de empresa, perceba que agora eu estou trabalhando com chaves. Quando eu estou trabalhando com chaves, a gente está no dicionário. O que isso significa? Eu vou armazenar valores do tipo campo valor. Então, cada valor armazenado ele tem um significado daquele valor, por isso que é dicionário. Então, o campo ele vai dizer qual é o significado do valor que a gente está armazenando. Então, no dicionário, nós armazenamos pares, ID corporativo e o valor que eu quero armazenar. Aqui a mesma coisa, inscrição estadual e o valor que eu quero armazenar. Na hora que eu imprimo isso na tela, o tipo dessa minha variável, perceba que ele trouxe aqui, ó, dict, de dicionário. E, por fim, a variável em conformidade recebeu o valor true. O true ou false, verdadeiro ou falso, são valores booleanos. Então, quando eu imprimir o tipo dessa variável, ele vai estar aqui, ó, bold, booleano, tá? Que ele vai armazenar um estado, um ligado, desligado, ativo, inativo, em conformidade, não conformidade, perfeito? Então, aqui nós temos valores booleanos dentro dessa variável. Eu também vou trabalhar com a atribuição de variáveis, ou seja, vou atribuir um valor para aquela variável. Eu não preciso declarar previamente aquela variável e a memória ela é alocada automaticamente. Que memória é essa? A memória é responsável por armazenar aquele valor que está sendo atribuído àquela variável. Por exemplo, contador igual a 100, nome Maria. Eu não precisei declarar isso previamente, eu simplesmente atribuí um valor àquela minha variável. Também podemos fazer uma atribuição múltipla, nesse caso, A, B e C igual a 1, 2, 3. Então, A recebe 1, B recebe 2 e C recebe 3. Tipos numéricos, inteiro, float e complexo. Então, x igual a 10 vai ser inteiro. Y igual a 3,14 vai ser do tipo float. O uso de strings é quando a gente tiver textos entre aspas, nós podemos ter aspas simples, duplas ou triplas, dentro do contexto que eu já indiquei para você. Então, no caso, a variável texto, ela simplesmente vai receber um hello world entre aspas simples ou duplas, para indicar que se trata de um conteúdo simples, tá? De uma string simples, que eu não preciso me preocupar com apóstrofo ou com multilinhas nesse caso aqui. Falando agora sobre indentação e os blocos de código que nós podemos construir no Python. O Python ele não utiliza chaves para poder delimitar os blocos, ele utiliza ali na declaração de alguns tipos de variáveis, pode utilizar chaves sim dentro do código, mas eu não utilizo para definir esses blocos de código que a gente pode trabalhar. Esses blocos eles podem ser definidos como estruturas condicionais, que nem a gente viu com o if, com estruturas de repetição, aonde a gente vai ter o for e o while, e também com a declaração de funções, aonde a gente vai reutilizar aquele conjunto, aquele bloco de código que a gente construiu. Então, nessas três estruturas, nós não utilizamos chaves para poder definir essa separação entre blocos.
Os blocos de código eles são delimitados puramente por indentação, por espaços em branco da operação, do método, da função, até a margem da palavra reservada que está definindo aquele bloco de código. Todas as instruções dentro do bloco devem ter o mesmo nível de indentação. A indentação ela é obrigatória dentro do Python e faz parte da sintaxe da linguagem. Por exemplo, a gente tem duas variáveis, valor declarado e limite em isenção. Então aqui a gente está trabalhando com uma estrutura condicional, ou seja, se isso for verdade, eu executo uma ação. Se isso for falso, eu executo outra ação. Então, se valor declarado maior que limite de isenção, esses dois pontos para indicar que se trata de um bloco de código, valor declarado, ele é 120 mil. Ele é maior que o limite de isenção, que é 100 mil? Sim, ele é maior. Então, o resultado aqui dessa operação vai ser verdadeiro. Nesse caso, ele entra dentro do meu bloco condicional. Então, ele vai imprimir. O valor declarado excede o limite de isenção e ele vai imprimir na próxima linha. Será necessário calcular o valor sobre o excedente. E aí, perceba que após o if, ele vai fazer um último print de análise de declaração finalizada. Esse print, perceba que ele está na mesma margem do if. Por conta disso, esse print ele não entra dentro do bloco condicional que está sendo tratado. Ele está fora do bloco condicional. Então, digamos que por algum acaso esse if ele fosse falso, esse print não vai ser escrito, esse print não vai ser escrito, mas o último print ele vai ser escrito justamente porque ele está fora do bloco condicional do que a gente está trabalhando aqui. Operadores. No Python nós temos alguns operadores básicos, principalmente operadores matemáticos. Estão considerando aqui duas variáveis, a igual a 10 e b igual a 3. A mais b, ele vai somar os valores. A dividido por b, ele vai fazer a divisão real, float. Então vai retornar o número decimal, ou seja, ele vai retornar 3.333 e assim por diante, que nem a gente tem bem aqui, ó. 10 dividido por 3, 3.3333. Agora, atenção, quando eu tenho um valor barra outro valor, dois símbolos de divisão na sequência, ele está fazendo uma divisão inteira, ou seja, ele não quer o número decimal, ele não quer o resto daquela divisão. Ele quer apenas o número inteiro. Então, no caso, 10 dividido por 3, como dá 3.3333, eu vou descartar os valores decimais e vou trazer apenas o número 3, porque eu quero a divisão inteira. A dividido por A, resto de divisão, B, então ele vai retornar o resto da divisão. No caso, se a gente fosse fazer uma divisão de 10 dividido por 3, 3 vezes 3 é 9, 10 menos 9 é 1. Então, nesse caso, 10 porcentagem 3 é igual a 1. Então, o resto da divisão de 10 por 3 é igual a 1. E eu também posso utilizar um operador de potência. Então, a gente vai ter dois sinais de multiplicação. Então, no caso, 10 elevado a 3, que vai dar 1000. Tranquilo? Então, eu faço o número A elevado ao número B, fazendo o cálculo de potência. Eu também tenho os operadores aritméticos, que eles vão realizar cálculos matemáticos. Então, a gente tem o operador de soma, subtração, multiplicação, divisão real, divisão inteira, resto da divisão e potência. Temos operadores de comparação, que eles vão comparar valores e retornar verdadeiro ou falso. Então, o operador de comparação ele vai fazer uma pergunta para o Python. A igual a B, eu não estou atribuindo um valor, eu só quero comparar se ele é igual ou não. E o resultado disso ele é um valor booleano. Se ele é diferente, se ele é maior, se ele é menor, se ele é maior ou igual, ou se ele é menor ou igual aos valores que nós estamos comparando. Esses operadores de comparação eles são muito utilizados em estruturas condicionais, como o if, e também em estruturas de repetição, como o for e o while, tá? A gente utiliza porque eu estou buscando retornar um resultado booleano dessa comparação.
Também temos os operadores lógicos, que eles combinam condições booleanas. Eu posso combinar utilizando um e lógico, um ou lógico, ou negar aquela condição que está sendo utilizada. Quando eu combino utilizando um e lógico, ele vai ser verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Quando eu combino utilizando um ou lógico, ele é verdadeiro se pelo menos uma das entradas for verdadeira. E o not ele vai inverter. Se é verdadeiro, ele retorna falso. Então ele inverte a lógica. E eu também tenho os operadores de atribuição, que eles vão atribuir e atualizar valores em variáveis. Eu tenho a atribuição simples, que ele vai atribuir uma nova variável ou ele vai sobrescrever um valor que já tenha sido atribuído anteriormente. Eu tenho um mais igual, onde eu vou somar e atribuir um valor para aquela variável. Por exemplo, x mais igual a 3, eu estou pegando o valor de x, somando com 3 e devolvendo para x. Então, estou atualizando o valor armazenado dentro daquela variável. Eu também tenho a subtração, subtrai e atribui. Eu tenho o multiplique e atribui. O divide e atribui. O divisão inteira e atribui. Resto da divisão e atribui. Potência e atribui. Percebe que quando eu tiver somente um igual, a gente está atribuindo valores para a nossa variável. Eu não estou fazendo comparação, eu estou fazendo atribuição quando eu tiver apenas um igual. Se eu tiver dois iguais, como a gente viu aqui anteriormente nos operadores de comparação, significa que ele está comparando, tá? Ele não está atribuindo um valor. Estruturas de coleção, então são alguns tipos de dados um pouco mais complexos que nós temos no Python, como listas, tuplas, conjuntos e dicionários. Então, em problemas reais, normalmente precisamos armazenar vários dados juntos, dentro de uma única variável, e não utilizar várias variáveis separadas. Como para armazenar usuários, registros, notas fiscais, CNPJs, eu preciso armazenar esses valores dentro de uma única variável, e esses valores eles não podem estar espalhados em variáveis diferentes. Para o Python, ele possui 4 estruturas de coleção, que são as listas, que é um conjunto de dados ordenados e mutáveis. Mutável porque eu consigo atualizar, eu consigo modificar, eu consigo adicionar. Tupla, ordenados e imutáveis. Uma vez que eu crio uma tupla, eu não consigo modificar essa tupla. Conjuntos, elementos únicos sem valores duplicados, não possui ordem entre si. Os elementos eles podem estar em qualquer ordem. E o dicionário ele é uma associação de chave-valor ou campo-valor, tá? Você pode também se deparar com esses dois termos, tanto com o termo chave como com o termo campo-valor. Falando especificamente sobre listas, é uma coleção ordenada, mutável, porque pode ser alterada, permite itens repetidos, aceita tipos de dados diferentes em cada posição. Eu posso colocar um tipo de dado diferente e o índice eles começam com 0, criação e acesso utilizando um índice. Por exemplo, eu estou criando uma lista com uma sequência de 10, 20, 30, 40 entre colchete, para indicar que se trata de uma lista. Se eu quiser acessar a posição 2 dessa minha lista, lembrando que começa com 0, 0, 1, 2, 3, ele vai imprimir o número 30. E eu também consigo fazer o acesso pelo índice negativo. Isso significa que, deixa eu botar a nossa lista vir aqui, 10, 20, 30, 40. Pelo meu índice positivo, 0, 1, 2, 3. Se eu fosse acessar por índice negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Então, se eu fizer um print lista menos 1, qual é o elemento que ele vai imprimir na tela? Vai ser o elemento 40, perfeito? Diante disso, já vou te falar o seguinte, 0 é sempre o primeiro elemento, menos 1, ele é sempre o último elemento, tá? Então já presta muita atenção nisso. 0, primeiro elemento, menos 1 é o último elemento da nossa lista.
Então, lista 2 acessa o terceiro elemento, porque o índice ele começa em 0, por isso imprime o valor 30. Eu também posso adicionar um objeto, um elemento no final da minha lista. Para isso, eu vou utilizar a função append e vou dizer qual é o valor que vai ser adicionado. Então, na hora que eu fizer um print lista, 10, 20, 30, 40, 50. A minha lista 0 é o 10 e agora o menos 1 é o 50, porque o menos 1 ele é sempre o último elemento. Append 50, ele adiciona 50 no final da lista, que é a operação mais eficiente. Eu também posso inserir no meio da lista. Nesse caso, eu vou utilizar a função insert e eu preciso indicar em que posição eu quero fazer essa inserção. Então, eu indico a posição, todos os elementos naquela posição em diante, eles vão ser deslocados para a direita. Então, nesse caso, na hora que eu fizer o print lista, percebo 15 aqui na posição 1, tá? E os elementos eles foram empurrados para a direita. O menos 50 ele continua sendo o... Perdão, o 50 ele continua sendo o nosso elemento menos 1. O insert 15 ele coloca o 15 na posição 1 e os demais elementos eles são deslocados para a direita. Eu posso remover um elemento no início da minha lista. Para isso, a gente vai utilizar o ponto pop 0. Aqui faltou uma quebra de linha, tá? Perdão por esse erro aqui no nosso material. Faltou uma quebra de linha. Depois que eu elimino o elemento 0, eu faço um print lista, 15, 20, 30, 40, 50. Então, o elemento 10 ele foi deletado. O 15 agora é o meu elemento 0 e o 50 é o meu menos 1. O pop 0 ele remove o primeiro elemento e todos os outros elementos eles precisam ser deslocados uma posição, só que agora eles vão ser deslocados para a esquerda. Eu também posso fatiar a minha lista, que é uma operação conhecida como slicing, permite pegar parte da lista, por exemplo, lista, início, fim e o passo. Então, como vai ser o fatiamento dessa lista? O índice fim ele não é incluído. Isso aqui é muito importante dentro do Python. Quando a gente vai fazer o fatiamento, o último valor do meu índice ele nunca vai ser incluído dentro dessa operação. Então, considerando a lista de números de 0 a 9, vou fazer um print números de 2 a 5. Então, só para a gente relembrar, 0... Aqui eu nem vou botar o índice, tá? Que é a mesma sequência de números. No caso, ele quer imprimir os números na posição 2, que vai ser esse cara bem aqui, até a posição 5, que vai ser esse cara bem aqui. Sendo que o último, ele desconsidera. Então, ele vai imprimir daqui até aqui, certo? O 5 ele não inclui, porque se trata do último elemento do fatiamento que a gente está utilizando. Depois nós temos 2.4. Nesse caso, 2.4, ele está querendo do início da minha lista até o elemento 4. Então, ele vai imprimir 0, 1, 2 e 3. Perfeito? Do início até antes é o elemento 4. Agora, do 5, 2 pontos, ele está querendo do elemento 5 até o final da lista. Então, ele vai imprimir 5, 6, 7, 8 e 9. Perceba que aqui ele imprimiu 9 porque eu não coloquei nenhum valor final. Ele quer imprimir até o final da lista. Agora, 2 pontos, 2 pontos, 2. Aqui nós estamos adicionando um passo. Nesse caso, ele quer do início ao fim da lista. Só que ele quer a cada 2 elementos. Então, por exemplo, ele vai imprimir o primeiro, pula um, imprime o segundo, pula um, imprime outro, pula um, imprime mais um, pula um, imprime mais um. Então, ele imprimiu 0, 2, 4, 6 e 8, porque eu indiquei um passo 2, que eu quero que ele imprima de 2 em 2, né? Ele vai pular sempre um elemento. E, por fim, nós temos um print utilizando um índice negativo. Então, ele quer do menos 3 até o final da lista. Então, lembrando o índice negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ele vai querer imprimir do menos 3 até o final da lista. Então, ele imprime 7, 8 e 9. Fechado? O uso aqui do índice negativo.
Para tuplas, é uma coleção ordenada e imutável, ideal para dados fixos. Por exemplo, a gente tem aqui uma tupla estabelecimento matriz. Esse estabelecimento matriz ele está recebendo o seu CNPJ e também uma inscrição estadual. Aqui, vamos dizer que é inscrição estadual. Perdão, no caso aqui é código do município. Vou botar só código. Então, eu estou atribuindo 2 valores para dentro dessa minha tupla. Nesse caso, a gente vai fazer um primeiro print. Print, sendo que nesse print aqui a gente está utilizando agora uma formatação de saída. Formatação de saída. Por isso que eu tenho esse Fzinho aqui no início. Quando eu utilizo essa formatação de saída, eu estou dizendo para o Python para ele tratar tudo que estiver dentro das minhas aspas. Se for variável, ele vai tratar como variável. Se for uma operação matemática, ele trata aquela operação matemática. Então, por exemplo, F aspas duplas e D corporativo 2 pontos. Coloquei chaves, ele precisa tratar o que está dentro daquela minha chave. No caso, ele quer o estabelecimento, underline matriz 0, então ele vai imprimir o valor de CNPJ aqui do nosso estabelecimento. Perfeito? No próximo print, a mesma coisa, ele está formatando a saída, só que agora ele quer o código do município. O que tiver dentro de chaves, o Python ele vai tratar. Então, estabelecimento matriz underline colchete 1, ele vai imprimir esse segundo valor que está no índice 1. A tupla guarda 2 dados relacionados, como CNPJ e código do município. O acesso ele ocorre por índice, mas os valores não podem ser alterados. Eu não posso modificar uma tupla, perfeito? Uma vez que eu crio aquela tupla, aqueles valores não permitem atualização, inserção ou deleção, só se eu recriar a tupla que a gente está trabalhando. Conjuntos é uma coleção não ordenada, não permite eu trabalhar com valores duplicados, ideal para remover valores repetidos e realizar comparações rápidas. Aqui, no caso, nós estamos criando os 2 conjuntos, usuário A e usuário B. Então, a gente adicionou aqui alguns elementos dentro do nosso conjunto. Primeira operação que eu quero fazer é um print Ana em usuário já. Então, o que eu estou falando? Se o usuário Ana estiver dentro do usuário A, isso vai me retornar um verdadeiro e eu vou imprimir o valor Ana. Então, Ana, ele existe dentro do usuário A, então a minha saída é verdadeira, porque o valor Ana, ele existe dentro de usuário A, ele está dentro de usuário já. No outro print, eu estou imprimindo Eduardo. Eu quero verificar se Eduardo está dentro de usuários A. No caso, eu não tenho Eduardo em usuários A. Então, o meu resultado ele é falso, porque o valor Eduardo não está dentro do meu conjunto usuários A. O operador IN, ele verifica se o elemento está dentro do conjunto, está no conjunto que a gente está trabalhando. Eu posso inserir e remover elementos dentro do meu conjunto. Vou fazer um ponto add e um ponto remove. Perceba que aqui eu indico o valor do elemento que eu quero adicionar ou remover. Perceba que como eu não tenho ordem, eu não tenho índice no conjunto. Eu não consigo fazer acesso utilizando índice. Eu preciso citar o valor que está dentro do meu conjunto. Se eu imprimir de novo o usuários A, agora ele vai ter adicionado o Eduardo e removido o Bruno. O add, ele adiciona um elemento e o remove, ele remove esse elemento. Para remover valores duplicados, por exemplo, eu tenho uma lista números, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Como a minha lista ela permite valores duplicados, ela permite eu ter o 2 repetido e o 4 repetido. Se eu converter essa lista para um conjunto que não pode possuir valores duplicados, perceba que o print números agora 1, 2, 3, 4, 5. Essa função set ela foi utilizada para eu converter aquele dado, aquela variável, aquela lista para um conjunto. Com isso, ele elimina, ele remove os valores duplicados que existem dentro da minha lista. Perfeito? Então, converter lista para conjunto, ele remove os valores duplicados automaticamente.
O meu dicionário, ele é uma estrutura de chave valor ou de campo, dois pontos, valor, ideal para cadastros, consultas e dados estruturados. Aqui a gente tem um exemplo de declaração de um dicionário, onde a gente vai ter um dicionário que vai ser armazenado na variável usuário. Perceba que na minha variável usuário eu estou começando aqui com chaves e vou atribuir vários campos. Eu tenho o campo ID pessoal, o campo nome, campo regime tributário e campo em dia. Esses campos são separados por vírgula, perfeito? E a cada campo eu vou ter o valor atribuído a esse campo. Então, ID pessoal, eu tenho o CPF, o nome, eu tenho o nome, regime tributário, regime simplificado, e o em dia, eu tenho aqui um valor booleano. Então, eu posso imprimir o conteúdo desse meu dicionário acessando o campo que eu defini. Por exemplo, print, de novo, a minha formatação de saída, nome de usuário, entre chaves eu estou indicando para o Python que esse valor precisa ser tratado. Então, eu vou ter aqui o usuário, que é o nome do meu dicionário, e o campo nome, que está dentro dessa minha variável usuário, tá? Então, nesse caso, ele vai imprimir na tela para a gente somente João da Silva. Ele vai acessar esse valor pelo nome do campo, já que nós não temos índices no dicionário. Eu também posso adicionar um novo campo. Perceba que eu só fiz referência à variável, adicionei um novo campo cidade e atribuí esse valor. Perfeito? Então, na hora que ele for imprimir todo o dicionário, ele vai ter mais esse campo cidade, com o valor Brasília para esse usuário específico. Outro exemplo de print, também com a saída formatada, eu quero imprimir a cidade. Tudo que tiver dentro de chaves, o meu Python ele vai tratar por conta da saída formatada. Então, ele está acessando aqui a minha variável usuário, ele está fazendo um get para retornar o valor que existe no campo cidade. Se não tiver nenhum valor no campo cidade, ele vai substituir por não informado. Então, se eu não tiver um valor atribuído no campo cidade, ele vai imprimir lá na tela o valor não informado para indicar que cidade não foi informada para aquele usuário. Os dados são acessados pela chave usuário nome. É possível adicionar novos campos, simplesmente eu criando esse novo campo e atribuindo um novo valor. O método get ele é o mais seguro para retornar os valores de um dicionário, porque o método get permite que a gente faça essa verificação. Eu simplesmente fazer um print do meu dicionário acessando um campo, isso não me garante esse tratamento de erro. Quando eu faço com get, eu consigo fazer esse tratamento de erro para que ele seja retornado, para que eu possa botar um valor alternativo caso eu não tenha um valor no campo que a gente está tentando retornar. A formatação de saída, ela é uma função dentro do print, é uma opção dentro do print. A formatação de saída ela depende de como a string ela é construída antes de imprimir. Pode envolver concatenação, formate, f-strings e opções do próprio print. O f-string, que foi o que a gente viu em alguns exemplos anteriores, ele vai trabalhar com uma string pré-fixada, um fzinho ou um fzão, permite inserir valores dentro do texto utilizando chaves. Então, tudo que estiver dentro dessa chave vai ser tratado pelo Python como um código que precisa ser interpretado. Tudo dentro das chaves é avaliado, variáveis, expressões, chamadas de função. Por exemplo, nome Sérgio, idade 40. Vou fazer um print utilizando essa formatação de saída. Coloquei aspas, aluno, 2 pontos. Está dentro de chaves, precisa ser tratado. No caso, ele vai substituir o valor da variável, ele vai substituir a variável pelo valor armazenado dentro da variável. Depois ele volta em texto, de novo, outro par de chaves, ele vai tratar isso aqui, então ele vai substituir a variável pelo valor. O resultado, aluno, 2 pontos, Sérgio, barra, idade, 2 pontos, 40. Perfeito? Então ele substitui a variável pelo valor que está armazenado dentro dela.
Outro exemplo, eu posso também fazer a formatação de saída com operações matemáticas. Eu tenho aqui 3 variáveis que foram definidas, sendo que IS é a operação matemática de multiplicação entre valor e alíquota. Na hora que eu fizer aqui o meu print F, perceba que eu botei aspas no início e no final. Ele vai tratar o que estiver dentro das minhas chaves. Então, ISS sobre valor, sobre o símbolo monetário. Ele colocou a variável valor, então ele vai substituir por 1.500. A já está fora das chaves, então ele não trata, ele traz como string literal. Alíquota vezes 100, então ele vai pegar o valor de 0,05, vai multiplicar por 100. Aqui ele trata como string literal. Depois nós vemos para a variável ISS, que é o resultado da multiplicação. Então ele vai substituir aqui a variável ISS pelo valor multiplicado. Então a saída desse print, ISS sobre 1.500, a 5% igual a R$ 75. Então ele vai definir o valor do serviço e a alíquota, que são as duas variáveis, vai calcular o ISS e vai utilizar f-strings para inserir variáveis no texto e avaliar expressões para mostrar percentual. Nesse caso, não preciso sair construindo muitas variáveis para poder armazenar esses valores de forma temporária. Eu posso fazer essas operações direto no comando print no momento que eu vou imprimir isso na tela. Com a formatação de saída, com o f-string, a gente também pode formatar o valor numérico que vai ser exibido. Se você for prestar atenção, perceba que eu tenho aqui valores monetários sem considerar as casas decimais que são utilizadas para valores monetários. Então eu posso formatar essa saída especificando um formato que aquele valor precisa seguir. Por exemplo, eu vou especificar um valor e qual o formato que aquele valor precisa ter. Então eu atribuí aqui uma variável ISS75, vou fazer o meu print com f-string. Só que agora, aqui na variável ISS, perceba que eu botei 2 pontos e atribuí um formato, .2f. Eu estou dizendo que eu quero 2 casas decimais. Perfeito? Então, perceba que o meu resultado agora é 75.00. Fica mais aproximado da semântica de um valor numérico. O F ele formata como um número decimal float, o 2 ele indica 2 casas decimais. Então, ao invés de 75.0, ele botou 75.00. Muito utilizado quando eu preciso manter o significado, o valor semântico das casas decimais. Eu também posso utilizar o f-string para substituir o separador de milhar e decimal, já que é diferente, né, do português para o inglês. O americano, o padrão americano, ele utiliza vírgula para milhar, ponto para decimal. O padrão brasileiro, ele utiliza ponto para milhar e vírgula para decimal. Então eu posso substituir essas informações dentro do meu print, tá? Vai ser um conjunto de funções um pouquinho complexo, mas você já vai entender. Então, a gente tem aqui duas variáveis. A gente tem a variável valor, 1, 2, 3, 4, 5. E eu também tenho a formatação. Eu tenho o texto, que ele vai receber um F, aspas, valor, 2 pontos, vírgula, ponto, 2F. Perceba que, nesse caso, a minha saída foi 1,234.50, já que é o padrão americano do Python. Para eu fazer essa substituição, perceba que eu estou criando um novo texto, um texto BR. Esse texto ele vai receber o conteúdo da minha variável texto, que é esse cara bem aqui. Eu vou fazer alguns replaces. O replace ele significa que eu vou fazer substituições dentro daquele texto, certo? Então vamos lá. O meu texto ele está 1,234.50. O primeiro replace ele está fazendo o seguinte: aonde for vírgula, ele quer substituir por x. Então vai ser 1x234.50. Poderia ser qualquer outro caractere, não precisa ser um x, pode ser qualquer outro caractere temporário
só para a gente poder fazer essa substituição. Depois ele quer fazer um novo replace, aonde for ponto ele vai substituir por vírgula, então 1x234,50. E por fim, ele vai fazer um último replace, que é onde for x, ele quer ponto. 1.234,50. Então, eu mantenho esse caractere temporário para que eu evite que fique ponto, ponto ou vírgula, vírgula nos dois lugares que eu estou fazendo essa substituição. Então, na hora que eu fizer o print do texto BR, 1.234,50, conforme a gente fez aqui essas substituições. Explicando sobre o formato, vírgula, ele está indicando o separador de milhar, o 2F ele indica duas casas decimais e o resultado inicial 1,234,50. O uso do replace ele é feito para adaptar ao padrão brasileiro, mas eu posso utilizar o replace para fazer qualquer substituição de caracteres dentro das minhas variáveis. Ele vai trocar vírgula por ponto, troca ponto por vírgula e o resultado final 1.234,50, como a gente executou aqui essas substituições. A função replace, ela vai ter um replace do caractere antigo pelo novo caractere. Pode ser palavra, pode ser uma frase, pode ser um caractere específico. Então ele vai sempre retornar uma nova string. Eu posso controlar o final do print. Por padrão, o print ele termina com uma quebra de linha. Então, quando eu imprimo na tela, por padrão, ele já faz uma quebra de linha para que o próximo código, para que o próximo comando, ele seja executado na linha de baixo. Quando eu quero alterar, a gente vai passar um parâmetro end, onde eu quero modificar qual é o caractere de final daquele print. Por exemplo, print processando, end espaço em branco. Então, eu quero adicionar um espaço em branco ao invés de fazer uma quebra de linha. Depois eu faço um print ok. A minha saída vai ser processando, que é esse primeiro texto, espaço em branco, que é o meu end, e depois o ok, que foi o segundo print que eu fiz. O end, ele substitui a quebra de linha por espaço, porque eu coloquei um espaço aqui. Se eu colocar outro caractere, ele vai utilizar aquele outro caractere. Permite imprimir o meu texto na mesma linha. No Python, nós temos as estruturas de controle, onde eu consigo definir como é que vai ser a execução do meu código. Eu tenho estruturas condicionais, estruturas de repetição, para poder fazer essa definição, para poder fazer esse ajuste de execução do meu código. As estruturas de controle permitem que o programa tome decisões ou repita ações, fazendo referência a condições e repetições. São utilizadas para controlar o fluxo de execução de um programa. Eu tenho as estruturas condicionais como o if, o else e o else. Então eu tenho o se não se, o se, vírgula, se não se, e por fim o se não, que é a última verificação, que é quando o meu comando ele não se encaixar em nenhuma outra condição anterior. Ele vai permitir executar blocos diferentes de código dependendo de uma condição. Então, a gente tem uma variável nota 6.5, eu vou fazer algumas condições para essa nota. Se nota for maior ou igual a 7, então aprovado. Perceba, ó, 2 pontos para indicar que se trata de um bloco e indentação para indicar que esse print ele faz parte de dentro daquele bloco. Tá? Então, é muito importante você prestar atenção à sintaxe do Python. Se não, nota maior ou igual a 5, 2 pontos para indicar que é um bloco, print recuperação. E o else, que é caso a nota ela não seja maior ou igual a 7, não seja maior ou igual a 5, então, se não, eu não preciso fazer uma verificação de menor que 5. Eu não preciso disso, porque já vai ser o caso que não se encaixe nenhum dos outros dois cis que eu utilizei. Então, print reprovado de novo, aqui os 2 pontos, para indicar que se trata de um bloco. E perceba tudo com indentação para indicar o print que faz parte de cada bloco. Então, a minha nota 6.5 ela é maior ou igual a 5, mas ela não é maior ou igual a 7. Então, vai ser imprimido na tela recuperação. Tá? Se nota maior ou igual a 7, então aprovado.
Se não, nota maior ou igual a 5, então recuperação. Se não, se ele não se encaixar em nenhuma das outras condições, então reprovado. Como 6,5 é maior ou igual a 5, a saída será recuperação, dentro dessa condição que a gente está especificando. Eu também posso utilizar um operador condicional ternário, que ele permite escrever um if simples em uma única linha. Então, dentro de um print, eu quero imprimir bem-vinda. Só que esse bem-vinda ele vai ser impresso somente em uma condição. Se nome dentro dessa lista, então se o nome é dentro dessa lista, ele imprime. Por exemplo, se nome for igual a Alice, ele vai imprimir bem-vinda. Se o nome for igual a Clara, que existe dentro dessa lista, então ele imprime bem-vinda. Agora, se o nome for igual a Sérgio, que não existe dentro dessa lista, ele vai imprimir olá. Perfeito? Então, se o valor da variável nome estiver na lista, ele imprime bem-vindo. Se não estiver, ele imprime olá. É uma forma curta de escrever um if, perfeito? Dentro da mesma linha, para poder fazer essa condicional de execução do código. As estruturas de repetição, a primeira que a gente vai ver é o while. Ele vai repetir um bloco enquanto a condição for verdadeira. Por exemplo, saldo igual a 0. Então, enquanto o meu saldo ele for menor que 1000, olha aqui os dois pontos indicando que se trata de um bloco, ele vai executar essas duas operações. Por que eu sei que ele vai executar essas duas operações? Porque a gente tem a indentação antes para poder indicar que essa operação matemática e esse print eles fazem parte do while. Então, o meu saldo ele começa com 0. Ele é menor do que 1000? Sim, então ele vai executar o meu while. Então, ele vai pegar o saldo, vai atribuir mais 250. Ele vai pegar 0 mais 250. Então, 250 é o meu novo saldo. Ele vai imprimir isso. Então, saldo atual, as chaves indicam que ele vai substituir essa variável pelo valor que está armazenado. Então, agora ele vai imprimir 250. Perfeito? 250 é menor do que 1000? Sim. Então, ele vai fazer de novo uma atribuição de mais 250. O meu novo saldo agora é 500. E aí ele vai imprimir o meu saldo atual, indicando que se trata de 500. 500 é menor que 1000? Sim. Ele vai atribuir mais 250. Então, agora o meu novo saldo é 750. Então, ele vai imprimir isso na tela. Vai imprimir o 750. 750 é menor do que 1000? Sim. Então, ele soma com mais 250. O meu novo saldo agora ele é 1000. Então, ele pega e imprime o saldo 1000. 1000 é menor do que 1000? Não. Perfeito? Agora, se fosse menor ou igual, isso seria verdadeiro. Agora, como eu estou dizendo que é menor, 1000 não é menor do que 1000. Então, quando o meu resultado aqui em cima ele for falso, então o meu while ele vai parar e ele vai sair agora do while e vai para as próximas instruções que tiver dentro do meu código. Certo? Então, o while a gente geralmente utiliza quando eu não sei quando aquilo pode terminar. Eu não tenho uma quantidade de iterações fixas, pré-definidas, que precisa ser realizada. Então, quando eu não sei, eu utilizo o while, porque ele vai ser executado enquanto aquilo for verdadeiro, certo? O saldo começa em 0 e a cada soma ele vai adicionar 250 e vai imprimir o valor atualizado. O processo continua até que o saldo alcance 1000. O while ele é usado quando não sabemos exatamente quantas repetições são necessárias dentro do que eu acabei de falar para você. Eu também tenho a estrutura de repetição for, então ele percorre sequência de dados, como listas, strings e range. No caso do for, eu tenho uma quantidade fixa pré-definida de quantas vezes eu preciso executar o meu for. Então, para ir em range de 1 a 6, lembrando que o último ele não entra, o range ele vai definir para a gente uma faixa de valores. Eu estou definindo o valor inicial e o valor final, certo? Então, o meu valor inicial ele é 1. Como o 6 não entra, ele vai até
5. E o i, ele é uma variável que vai receber cada um dos valores que está dentro daquele meu range. Então, eu começo com o i igual a 1. Então, para i em range print número atual, i. Então, ele vai imprimir o 1. Agora, ele vai incrementar i igual a 2. Então, de novo, para o meu i igual a 2, ele vai imprimir isso na tela. Então, ele imprime o 2. Para i igual a 3, ele vai imprimir o 3. Para i igual a 4, ele vai imprimir o 4. Para i igual a 5, ele vai imprimir o 5. E aí ele acaba, porque foi a quantidade de iterações que eu defini dentro do meu for. Então, para aquela sequência, você faça até o final da sequência. A cada repetição, o valor ele é armazenado em i e o número ele é exibido. O for ele é utilizado quando sabemos quantas vezes o código ele deve se repetir. E por fim, vamos falar sobre funções no Python, tá? Quando a gente fala de funções, significa que são blocos de códigos que eu utilizo para organizar o meu código, reutilizar a lógica e evitar repetições. As funções nós criamos quando eu tenho um conjunto de instruções e esse conjunto de instruções, eventualmente, eu preciso repetir. Então, para eu não precisar redigir todo aquele código toda vez que eu precisar, eu crio uma função, agrupo dentro daquela minha função e quando eu precisar, eu simplesmente vou chamar, vou invocar a função que a gente está trabalhando. Então, as funções elas permitem encapsular um conjunto de instruções que podem ser executadas várias vezes. Eu tenho função com retorno. Uma função ela pode processar dados e retornar um resultado usando a função return. Então, quando eu tenho uma função com retorno, geralmente é uma função que envolve alguma operação matemática e eu preciso retornar aquele valor na posição aonde a função ela foi chamada. Por exemplo, para eu declarar a função, eu vou utilizar a palavra reservada def. Aqui eu vou colocar o nome da minha função e estou indicando que essa minha função ela precisa de 2 parâmetros. Ela precisa de 2 parâmetros. Então, quando eu chamar essa função, eu preciso passar 2 valores para essa função. Então, eu estou criando uma função somar, A e B, e vou fazer um return, A mais B. Então, eu vou retornar na posição onde aquela função ela foi chamada o resultado dessa soma. O resultado ele vai receber, somar 3,5. Então, o 3 eu passo para cá, o 5 ele também vai passar para cá, 3 mais 5 igual a 8, então ele vai retornar esse valor aqui para o resultado. Então, quando eu fizer um print no resultado, ele vai retornar o valor 8. A função somar A e B recebe 2 valores, realiza a soma e retorna o resultado com o return. Eu também posso trabalhar com funções sem retorno, então uma função também pode apenas executar uma ação sem retornar aquele valor. Então eu tenho aqui a função def, exibir mensagem, def é a palavra reservada que a gente utiliza para definir aquela função. Vou passar um parâmetro nome, então quando eu chamar essa mensagem, essa função, ela precisa passar esse parâmetro. E dentro dessa função eu vou ter um print olá e o nome que eu passei. Então, quando eu chamar a mensagem, a função exibir mensagem com o parâmetro Maria, ele vai simplesmente executar esse print. A função recebe um nome como parâmetro e apenas exibe uma mensagem não console, não utiliza return, tá? Então, ele faz aquela ação sem precisar voltar ou retornar algum valor na posição onde aquela função ela foi chamada. E as minhas funções também podem ter parâmetros padrões. Funções podem ter parâmetros com valores padrão. Então aqui eu estou declarando uma função def, calcular desconto. Eu estou passando 2 parâmetros, valor e o parâmetro percentual. Se o parâmetro percentual não for passado no momento que eu estou chamando essa função, ela vai receber o valor padrão 10. Dentro dessa função, eu vou ter desconto, que recebe o valor vezes o percentual dividido por 100, e eu vou retornar o valor que eu passei menos o desconto. Então, se eu fizer um print calcular desconto 200, perceba que eu só passei o parâmetro valor.
Nesse caso, ele vai considerar o padrão de percentual 10 e vai reduzir 10% desse valor. Então, meu resultado vai ser 180. No segundo print, perceba que agora eu passei um parâmetro valor e passei um parâmetro percentual. Nesse caso, ele vai calcular o desconto pelo percentual que eu passei, resultando em 160. Então, a função calcula um desconto sobre o valor. Se o percentual não for informado, ele utiliza o valor padrão. Se o percentual for passado, ele substitui o valor padrão pelo valor que eu passei. Fechado? Com isso, a gente fecha mais uma aula aqui sobre nosso conteúdo para a Cefa Pará. Nessa aula a gente falou sobre linguagem Python, falamos sobre a sintaxe, sobre variáveis, sobre tipo de dados, sobre estruturas condicionais de repetição e também sobre funções dentro do contexto da nossa linguagem Python. Fechado? Então eu vou ficando por aqui, te vejo numa próxima aula. Até lá!